Boa tarde. Muito boa tarde a todos. Meu nome é Adu, sou monitor de Direito Constitucional para os alunos do terceiro semestre e nós agora vamos dar início a uma revisão muito especial, que é a revisão com relação aos temas da prova integrada. São 9 os temas. Vamos aqui, vou abrir a minha tela para a gente fazer essa revisão tema a tema. Bom, essa é a relação de temas. Primeiro tema, liberdade de expressão limitada, quando em conflito com outros direitos constitucionais. O segundo também trata da limitação ou do tom não absoluto dos direitos fundamentais, né? Trata do direito ao esquecimento, que trata também da limitação ou não da liberdade de expressão e de manifestação do pensamento, com relação às notícias, né? Como nós veremos daqui a pouco, que vai entra em conflito a liberdade de expressão e a honra, a imagem, até que ponto esses direitos fundamentais em colisão, eles são ponderados e um prevalece e o outro não. Também trataremos da questão do princípio da isonomia, ou seja, da igualdade material, que trata das cotas de universidades. Também indo por esse mesmo lado, vem o assunto número 4, que é do ProUni, o acesso universal à educação. Também vamos tratar de controle de constitucionalidade difuso, que é aquele durante o julgamento de casos concretos. Também vamos abordar os conceitos de contraditória e ampla defesa. Falaremos também do direito de greve, que tem uma exceção, provavelmente é essa que cai em questões com maior ênfase, com maior recorrência. Falaremos também do controle concentrado de constitucionalidade e falaremos também do aborto de anencefalo versus o direito à vida. Bom, dando início aqui, primeiro tema, liberdade de expressão limitada quando em conflito com outros direitos fundamentais. Bom, liberdade de expressão, como nós vimos em revisões e também vimos com a professora em sala de aula, liberdade de expressão e de informação são direitos fundamentais previstos no artigo 5º e oriundos de direitos e de tratados fundamentais internacionais. Bom, quando há um conflito, o que nos diz a teoria geral de direitos fundamentais, como nós já vimos? Que os direitos eles não são absolutos. Portanto, o magistrado há de ponderá-los quando em conflito. Quando houver um conflito, no caso concreto, o magistrado vai fazer o papel de ponderar, sopesar e ver qual deles, naquele caso, de acordo com aquelas especificidades do caso, qual deles prevalecerá, qual deles se sobreporá em relação ao outro, e lembrando que um não anula o outro, apenas um vai ter um grau maior de destaque e de proteção no caso concreto, mas o outro jamais será esquecido, porque é assim que os direitos fundamentais são ponderados. Bom, no caso da liberdade de expressão, para que se possa constatar se realmente vai prevalecer na ponderação, por exemplo, com relação à honra, à imagem de outra pessoa, que é alvo daquela expressão, tem que se ver alguns pontos, como, por exemplo, a veracidade do acontecimento.
porque se for um fato inverídico, aí já estamos até na esfera criminal, já temos aí que, a partir de uma informação inverídica, nós temos a configuração do que nós também chamamos de fake news. Portanto, esse é um limite à liberdade de expressão. Se não houver verdade, não há direito de liberdade de expressão garantido constitucionalmente para essa pessoa. Inclusive, ela será responsabilizada civilmente, penalmente, no que for constatado. E a licitude do meio empregado na obtenção da informação também se considera. Por exemplo, se esse meio for um meio vedado, ou um meio que de forma alguma se pode utilizar, jamais se permitirá que a liberdade de expressão ultrapasse seus limites. Então, também, se for uma personalidade pública ou se for uma personalidade estritamente privada, também há de se considerar isso, porque o STF entende que, nos casos se a informação for de uma pessoa pública, os limites são maiores, porque desde o começo em que essa pessoa decidiu se tornar uma personalidade pública e com isso ela afere ganhos, né, vive disso, tem seu dinheiro, da publicidade de sua imagem, há limites maiores para a liberdade de expressão. Ela permite, de certa forma, que se fale mais dela, que se exponha mais a respeito dela. Outra questão é o local do fato. Por que o local do fato? Por conta do princípio da privacidade. Se for um local público, bom, há mais possibilidades de a liberdade de expressão ser considerada em relação a outros direitos fundamentais. Agora, diante da intimidade ou de privacidade, deverá se ponderar e se conferir, no caso concreto, qual direito fundamental prevalecerá. Outra questão também é a natureza do fato. Por exemplo, um crime é de interesse público que todos saibamos, que se dê publicidade à notícia por questões de interesse público, assim como acontecimentos da natureza, uma tempestade, uma grande enchente, como nós vimos no Sul. Então, nesses casos, a liberdade de expressão e a liberdade de informação e o direito também, né, à informação, eles seriam sobressaltados em relação à liberdade de expressão. E quando há interesse público também, a liberdade de expressão ela é quase sempre garantida em face de outros direitos fundamentais. Portanto, são esses 6 pontos, principalmente, que garantem que a liberdade de expressão ela deve ser ponderada com observação desses critérios. Bom, vamos agora a outra questão que também tem relação com a liberdade de expressão em face de outros direitos, como a honra, a privacidade, a intimidade e a imagem. Primeiro, o que é o direito ao esquecimento? Qual é o conceito de direito ao esquecimento? Direito ao esquecimento é o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos, ilicitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social, analógicos ou digitais. Então, a questão aqui é a retirar ou não de meios de comunicação notícias licitamente obtidas e dados verídicos. Portanto, temos aqueles requisitos do quadro anterior. O fato é verídico, portanto, não se trata de fake news, não se trata de calúnia, não se trata de difamação, não se trata de informação falsa.
e licitamente obtido também, que é outro requisito para que a liberdade de expressão ela seja legítima. Então, a questão é isso: está tudo certo, é lícito, é verídico. Pode ou não ser retirado de um site, por exemplo, depois que publicado, por conta de uma pessoa se sentir ofendida em ter sido replicada, em ter sido exposta por aquela notícia. Bem, mais uma vez, diante do conflito entre direitos de personalidade, no conflito entre direitos fundamentais, nós temos que ponderar, e foi isso mesmo que o STF fez no tema 786 de repercussão geral, que deu o entendimento, no caso concreto, que era sobre o programa Linha Direta, que era um programa que se tratava de recriar, né, de reler crimes de notória repercussão na TV Globo na década de 90, 2000, salvo engano. E, bom, o entendimento do STF é que o direito ao esquecimento, em casos como aquele, é incompatível com a Constituição Federal, porque foram fatos obtidos de dados verídicos, licitamente obtidos. Então, até mesmo a ministra Carmen Lúcia falou sobre o princípio da solidariedade entre gerações, né? Nessa mesma discussão, que é o seguinte: é que as próximas gerações têm direito de ter conhecimento dos fatos anteriores, até mesmo para que se possa melhorar a situação da sociedade no futuro. Então, por esse entendimento, quando se fala do posicionamento do STF a respeito do direito do esquecimento, é que ele é incompatível, uma vez que os dados são verídicos, licitamente obtidos, tem a imprensa, tem o site ou o canal de televisão o direito de informar, já uma vez que as informações são verídicas e são lícitas, obtidas de forma lícita, então não tem por que você censurar. Então, aí nós temos que o direito de informação, a liberdade de expressão, ele se sobrepõe à privacidade ou à imagem daquela pessoa, ao nome daquela pessoa, justamente pelo interesse público em ter acesso à informação. Não se pode censurar. Esse é o entendimento a respeito do direito ao esquecimento. E aqui nós temos uma questão da FGV, que é uma questão que pode vir desse tipo na prova, que trata, que diz o seguinte: a respeito do direito ao esquecimento, é correto afirmar que consiste no poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos ilicitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social, tanto analógicos como digitais. Bom, esse é o conceito que a gente acabou de ver a respeito do direito ao esquecimento, portanto, essa é correta, mas vamos ler até o final para a gente ver o que tem nas outras que está errado, porque tem muitas dessas alternativas que até começam corretamente, mas em algum ponto ali a gente tem que olhar com cuidado, que pode ser uma pegadinha. Por exemplo, vamos aí pela letra B. Corresponde à quebra da vinculação eternizada pelo site de busca, até por aí está correto, a fim de desassociar os dados pessoais do resultado, cuja relevância se encontra superada pelo decurso do tempo. Bom, o erro dessa está bem aqui, ó, cuja relevância se encontra superada pelo decurso do tempo. Não, a relevância não se perde da matéria, né? É um fato público, de interesse público, a relevância não se perde. Portanto, é nesse ponto que está errado.
revela-se como garantia constitucional implícita? Bom, por aí já dá para ver. Onde estaria isso? Ou na lei ou no entendimento do STF? Bom, em nenhum deles nós sabemos que está, portanto, essa questão já começou errada. Bom, diz aqui, é incompatível com a Constituição por violar a liberdade de expressão. Bom, até aí, correto enunciado. Sendo assegurada a prevalência desta última sobre a proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral. Bom, a segunda parte está toda errada. Né? Sendo assegurada a prevalência da liberdade de expressão sobre a proteção da honra. Não, não. O entendimento foi que naquele caso, sim, mas não se assegura a prevalência, né? Quando se diz sendo assegurada, é como se toda vez se assegurasse a prevalência da liberdade de expressão, e nós já acabamos de ver que nenhum direito fundamental é absoluto, ainda mais se ele vier a violar a honra, a imagem, que são outros direitos fundamentais. Bom, então, na segunda parte do enunciado da letra D, a gente achou o erro. Na letra E, é assegurado unicamente nos termos da legislação penal e eleitoral. Bom, vimos aí que está errado. Eu vou deixar o material disponível, vocês vão poder analisar também com cautela, e eu grifei aí de vermelho justamente a parte da alternativa que tenta pegar a gente, né? Começa o enunciado, muitas questões são assim, né? O enunciado começa até que certo, mas depois ele, numa palavra, numa expressão, a questão se torna completamente errada, e é aí que a gente tem que ter atenção justamente. Né? Bom, agora vamos tratar do assunto das cotas e universidades e o princípio da igualdade material. Desculpa, só tomar uma água. Bom, quando a gente fala igualdade material, a gente tem que lembrar que a igualdade tem duas faces, né? Temos desculpa, a igualdade formal e a igualdade material. A igualdade formal, que todos são iguais perante a lei, é a igualdade na lei, né? A mesma lei para nós todos. Bom, aqui esse assunto vai tratar justamente da igualdade material. A igualdade material, ela é pontuada aqui pelo princípio da isonomia, que é a igualdade na prática, né? É a gente reequilibrar as desigualdades sociais através de um tratamento diferenciado para aqueles que precisam de um tratamento diferenciado, né? Que é, como nós dizemos e ouvimos muito nas aulas, tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, na exata medida das suas desigualdades. Esse é o princípio da isonomia. Bom, então, o que a isonomia tem em comum com a questão das cotas? Justamente isso, né? É o reequilíbrio histórico, o reequilíbrio de uma herança de centenas de anos em desigualdade, e agora veio a política das cotas de forma a tentar equilibrar ou diminuir a desigualdade material, ou seja, a desigualdade na prática. Bom, temos uma questão aqui que diz o seguinte: com base no princípio da igualdade material, são consideradas legítimas as cotas raciais nas seleções para ingresso em universidades. Correto, correto. Então, quando falarmos em cotas e universidades, temos que lembrar que se trata de igualdade material, de isonomia, de um esforço, de uma medida para equilibrar um contexto sociocultural onde temos uma parcela da sociedade desfavorecida, nesse caso, com relação ao ingresso na universidade. E, bom, agora temos o ProUni e o acesso universal à educação superior. O ProUni também se trata de uma questão de isonomia, né? De uma medida para
para tentar equilibrar, né, uma situação sociocultural que nós trazemos na bagagem do nosso país, da nossa história, por meio de políticas públicas. Bom, então nós temos aqui, agora, já tratamos da igualdade material, agora nós vamos tratar do outro ponto, o ProUni e o acesso universal à educação superior. A maior questão é que, assim, de acordo com os tratados de direitos humanos e a Constituição, o ensino fundamental, elementar, ele é obrigatório. Já o ensino superior, ele, ele é um dever, ele não é obrigatório, mas ele é um dever que, na medida do possível, o Estado deve cumprir com todos os cidadãos. Então, essa questão é exatamente o que diz o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que é um anexo da Declaração Universal de Direitos Humanos. Ele diz que os estados que ainda não tiverem chegado num estado de conseguir oferecer um ensino superior para todos, deve progressivamente alcançar esse patamar. Então, nós estamos falando que é um compromisso do Brasil, signatário, né, da Declaração Universal de Direitos Humanos, é um compromisso do Brasil progressivamente, através de suas políticas públicas, por exemplo, alcançar também uma, uma igualdade material e um acesso universal de fato de todos ao ensino superior. Bom, então, esse é o ponto dessa questão. O ensino superior, ele não é obrigatório, mas é um compromisso que o Brasil tem de progressivamente chegar a esse padrão. E o ProUni é uma das políticas públicas que tentam facilitar e reequilibrar essa situação, diminuir a desigualdade entre aqueles que têm e aqueles que não têm condição, né? O ProUni, ele oferta bolsas integrais ou de 50%, auxiliando no acesso à educação superior aqueles que jamais teriam condições por fatores históricos, socioeconômicos e culturais. E aqui nós temos um assunto também muito interessante, que é o controle de constitucionalidade difuso, que é aquele controle que a jurisdição exerce nos casos concretos. São 4 pontos principais aqui. Primeiro, o controle de constitucionalidade, de forma geral, ele verifica a compatibilidade das leis e atos normativos em relação à Constituição Federal. O segundo ponto é que, no nosso país, é adotado o sistema misto, é tanto concentrado, operado pelo STF, quanto difuso, que pode ser operado por qualquer tribunal ou juiz. Então, no controle difuso, também conhecido como concreto ou incidental, a compatibilidade da lei ou ato normativo com a Constituição é aferido no caso concreto. Então, quando a gente falar em controle difuso, a gente está falando de caso concreto. E terceiro, e muito importante, a competência para se executar o controle difuso, ela é, pela Constituição, no artigo 103, delegada a qualquer juiz ou tribunal, via de regra. Por exemplo, nós temos aqui uma questão da CESP. Julgue o item que segue à luz da doutrina majoritária de direito constitucional e da jurisprudência atual e majoritária do STF. O controle de constitucionalidade difuso pode ser realizado por qualquer juiz ou tribunal do Poder Judiciário.
ele ocorre diante de um caso concreto no qual se discute a declaração de inconstitucionalidade de forma incidental. Incidental, como nós sabemos, é dentro do processo, é como um incidente processual. Não é o controle de constitucionalidade, não foi o motivo pelo qual se ajuizou a ação, mas incidentalmente, para se ter aquele direito, se levantou a possibilidade de aquela lei ser inconstitucional. Portanto, esse é o conceito de controle difuso e está correta a questão. Bom, o sexto tema vai tratar dos conceitos de contraditório e ampla defesa. Para a gente guardar de forma bem direta, é o seguinte: o contraditório é o direito do interessado de tomar conhecimento, de ser formalmente, licitamente e corretamente informado a respeito do processo. E são exemplos a citação e a intimação durante o processo. A ampla defesa já é o direito de se defender, que ele escolhe ou não. Já no contraditório, ele tem que ser citado, ele tem que ser intimado sob o risco de padecer de nulidade o processo por conta disso. E na ampla defesa, não. O cidadão, depois que ele é intimado e citado, ele escolhe se ele vai querer se defender, se ele vai querer se manifestar. E exemplos são a contestação e a reconvenção. Temos aqui, agora, a questão do direito de greve. Qual é o ponto do direito de greve para uma eventual questão de prova? É que é o seguinte: a Constituição ela determinou que deveria ser criada uma lei para tratar do direito de greve. Porém, essa lei até hoje não foi criada. Então, o STF ele teve que, com a competência que ele tem, diante da omissão do Poder Legislativo, ele teve que suprir a falta, ele teve que suprir a omissão do legislador nesse momento e decidiu aplicar a Lei 7.783 de 89 ao serviço público, garantindo, assim, aos servidores públicos o direito fundamental ao exercício da greve. Portanto, por uma decisão do STF, diante da omissão do legislador em mandado de injunção, que é o controle incidental, o controle concentrado, nós temos que, mesmo sem a lei, o servidor público tem sim direito à greve. Esse é um ponto. A grande questão é exatamente a exceção desse caso. A exceção é que o STF decidiu que o direito de greve ele não é um direito dos servidores públicos que atuam diretamente na área de segurança pública. São as carreiras citadas no artigo 144 da Constituição. Portanto, o servidor público tem direito à greve? Tem. Todos? Não. Aqueles que trabalham com segurança pública não têm, que são Policial Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar, polícias penais, federal, estadual e distrital. Bom, então nós temos aí a exceção, que é justamente o que costuma cair numa prova. Então, servidor público tem direito à greve? Tem sim, mas nem todos. Os que trabalham com segurança pública, por questões de interesse público, de segurança, né, que é outro direito fundamental, nós temos aí que eles não podem se ausentar de seus postos de trabalho por razão de greve, justamente por causa de direitos fundamentais em colisão. Nesse caso, na ponderação, o interesse público e a segurança nacional ele se sobrepõe sobre o direito de greve desses servidores em particular. Agora, nós temos o tema de número 8, que é o controle de constitucionalidade concentrado ou abstrato. Aí nós temos que, particularmente, trataremos de
duas modalidades de controle concentrado ou abstrato, que são o ADI, ação direta de inconstitucionalidade, e o ADC, a ADC, ação declaratória de constitucionalidade. Bom, por que concentrado? Porque está concentrado em apenas um órgão a responsabilidade, que é o STF. Abstrato, por quê? Porque julga apenas em tese, não julga em caso concreto. Então, essa é uma das diferenças entre o controle concentrado e o controle difuso. No controle concentrado, ele também é chamado de abstrato justamente porque ele só aprecia em tese, ele não tem um caso concreto para ser examinado. Se for examinar algum caso concreto, como nós vimos, será caso de controle difuso. E um outro ponto que é muito recorrente também são os legitimados para propor essas ações, que são os mesmos. São os mesmos depois da Emenda Constitucional 45 de 2004, que é a reforma do Judiciário, eles passaram a ter os mesmos legitimados para propor ação. Inclusive, essa é uma característica. Para propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade, tem que ser legitimado pela Constituição para essa propositura. E quem são eles? Temos aqui presidente da República, mesa do Senado Federal, mesa da Câmara dos Deputados, mesa da Assembleia Legislativa, governador de estado ou distrito federal, procurador-geral da República, Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Aqui tem alguns macetes, tem, por exemplo, o mnemônico PMMG, PCPC, que ajuda a gente a guardar os legitimados, porque pode ter questões onde se exija a memorização ou conhecimento de quem são eles. Então, temos aqui, são 9. Bom, inclusive aqui tem uma questão que trata dos legitimados para propor ADI e ADC. Podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional? Sim. Eu já vi questão onde troca esse nacional, por exemplo, por federal, municipal, estadual, e aí estaria errado. Então, às vezes, pode pegar por algum detalhe uma questão. Segundo, a mesa da Câmara dos Deputados e suas comissões permanentes? Não, né? A Constituição não fala de nenhuma comissão permanente, apenas a mesa da Câmara dos Deputados. O Procurador-Geral da República? Sim, correto. O Presidente Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil? Não, é o Conselho. O Governador do Estado ou Distrito Federal? Correto. Então, bem, nós temos bem aqui os pontos em vermelho, que é onde estava errado, e as corretas são a 1, a 3 e a 5. O último ponto é o aborto de feto anencéfalo e o direito à vida. Parte tudo do princípio de que, de acordo com os médicos, o estado anencéfalo é um estado em que a morte é certa em 100% dos casos. Portanto, o direito à vida aí, a própria condição já cerceia, a própria condição já não dá direito àquele ser de viver, porque, segundo estudos, a grande maioria deles não consegue sobreviver fora do ventre. Então, é uma condição lamentável em que o ser está fadado a morrer. Ele não tem direito à vida pela própria condição da anencefalia. Então, por isso, o Superior Tribunal ele decidiu que é inconstitucional
enquadrar na conduta tipificada como aborto o médico ou a mãe que resolve abortar, porque é uma situação muito triste. Não tem como essa criança sobreviver. Então, por várias questões de saúde, psicológicas daquela mãe, tanto os médicos que foram escutados, quanto a justiça, depois de ouvir os especialistas, decidiram que é atípica a conduta, uma vez que o direito à vida nessa condição ele inexiste, porque não há chance desse bebê sobreviver. Então, não se trata de aborto na concepção dos especialistas, e a mulher não pode ser presa e nem mesmo o médico. Então, é fato atípico. Essa é a grande questão. Então, agora, revisados, vou encaminhar o material para quem desejar analisar ponto a ponto, tem alguns detalhes, tanto para que se faça a memorização, e para que se releia ponto a ponto, mas de uma forma bem direta, é, esses são os maiores detalhes dessas questões que vão cair na prova integrada de vocês. E eu agradeço muito e me coloco também à disposição, assim como a monitoria está à disposição. E essa revisão ela vai ficar gravada no YouTube e o material eu vou pedir para que seja encaminhado para vocês, caso vocês queiram usar esses slides para revisar os pontos chaves que eu coloquei ali para vocês. E desejo uma excelente prova para vocês, sucesso, bons estudos, e para o que precisar, estamos à disposição. Tá bom? Um grande abraço.